Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais um pedido de vocês. Vocês me pediram aí para estar trazendo aí o vídeo Todos os poderes da Makima explicados. Olhos, imortalidade e controle. Chainsaw Man, do canal do Bruno Bandeira. Já conheço o canal aí do Bruno, eu acompanhava algumas reviews de One Piece dele, então conheço aí o Bruno, gosto dos vídeos dele. Bora conferir aí então os poderes da Makima. Lembrando aí pra quem não acompanha o canal, eu já assisti a primeira temporada de Chainsaw Man. Eu não cheguei a ler o mangá, gostei bastante do anime, mas antes de reagir não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Mas em geral é isso, então sem muita enrolação, bora reagir. Galera, hoje a gente vai entender tudo sobre os poderes da Makima, o demônio do controle. Vamos falar sobre a sua imortalidade, Ela é do controle. sua habilidade de controle e manipulação do espaço, por que os olhos dela possuem aquela aparência, por que ela usa uma auréola feita com parte do seu cérebro e sobre o seu status Ela como usa um dos uma... 4 cavaleiros do Apocalipse. Ela usa uma dessas auréolas com parte do cérebro dela, tipo, na cabeça? Quando que ela usa isso? Porque eu não lembro disso no anime, só se ela usa depois. Ele falou uma coisa ali dos Cavaleiros do Apocalipse, então quer dizer que ela é uma dos 4 Cavaleiros, né? Vocês tinham me falado alguma coisa parecida também nos comentários. Deixa eu ver, deixa eu voltar. Possuem aquela aparência, por que ela usa uma auréola feita com parte do seu cérebro e sobre o seu status como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse no universo de Chainsaw Man. Essa vai ser a análise mais completa que você vai ver, então fica até o final para não perder nenhum detalhe importante. E nesse momento você acaba de cair no domínio da Makima e ela te obrigou a se inscrever no canal e ativar Já sou o inscrito. sininho, que tem muito mais vídeo como esse para sair aqui no canal. Bora lá! A Makima, a gente sabe, é o demônio do controle, ou seja, ela personifica o medo das pessoas de serem controladas. E ela faz parte de um grupo seleto de demônios chamados de os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Vocês conhecem, né? A praga, a guerra, a fome e a morte, certo? Ela seria qual? O primeiro cavaleiro, a praga, também pode ser chamado de Cavaleiro da Conquista, dependendo da interpretação que for feita, enfim. E por que eu digo isso? Porque o nome de demônio da Makima em japonês é Shihai, e esse nome usa o mesmo kanji que a tradução japonesa para o primeiro dos Cavaleiros do Apocalipse, Conquista. que é a conquista. Essa era a maior evidência disso, até de fato ser confirmado que ela era um dos cavaleiros, que ela fazia parte desse grupo. E o que isso interfere na história? Primeiro, que os 4 cavaleiros são naturalmente mais fortes do que os outros demônios, obviamente, conseguindo até mesmo competir contra os demônios primordiais, como a gente viu a Makima conseguir enfrentar o demônio da escuridão. E a gente... Tá, pera aí. Então quer dizer que tem uma hierarquia. É os demônios normais, os Cavaleiros do Apocalipse acima, e acima deles os primordiais. Então, tipo, os primeiros de todos, que vieram antes dos Cavaleiros do Apocalipse. É tipo isso, então. Então ela estaria entre os mais fortes, mas tem outros mais fortes que ela. Se bem que ela compete com os primordiais, então ela deve ser quase parelho o poder, se pá. Viu a Makima conseguir enfrentar o demônio da escuridão, e a gente pôde ver os dois usando a manipulação do espaço, e no primeiro momento a Makima Manipula o espaço. conseguindo se sobressair contra ele. Outra coisa é que isso interfere também na ordem em que cada um dos demônios é apresentado na história. Por exemplo, a gente teve primeiro, né, a introdução da Makima, o demônio do controle ou da conquista, e agora na parte 2 do mangá a gente teve a introdução do demônio da guerra, que é a Mitaka. Ou seja, se a gente seguir essa ordem, é muito provável que a gente veja em seguida os demônios da fome e da morte, respectivamente. Esse conceito de cavaleiros foi Da fome vai ser o magrinho? introduzido pela própria Makima na série. Ela explica que os 4 cavaleiros e os demônios das armas, uma vez, se envolveram em uma batalha brutal contra o Pochita, lá no inferno. Caralho. No entanto, no meio da batalha, o Pochita desaparece misteriosamente, tendo o Pochita mudado de forma à beira da morte e escapado para a Terra. E apesar dele... Tá, ele só ia perder porque ele tava enfrentando os 4 cavaleiros junto. Ele quase perdeu, é isso? Então quer dizer que realmente o Chainsaw Man, ele é o mais poderoso de todos, né? O Serra.
terem trabalhado juntos, os 4 cavaleiros não são exatamente um grupo unido. Na verdade, cada membro tem objetivos diferentes. A Makima, por exemplo, ela pretendia usar o poder do Pochita para erradicar os outros cavaleiros a fim de criar um mundo supostamente melhor, né? Mesmo tendo lutado ao lado deles antes. Ela queria fazer o bem de uma forma errada. É isso que eu entendi, então. Enquanto, por exemplo, o objetivo do demônio da guerra, que é a Mitaka, é fazer o Pochita vomitar o demônio da arma nuclear e revivê-lo. Mas como a Makima pretendia usar o Chainsaw para criar um mundo melhor, sem morte, fome... Ele pode vomitar os que ele comeu? Ela mesma diz. Porque a maior habilidade do Chainsaw é ser capaz de consumir outros demônios, literalmente devorando eles e fazendo com que o medo que eles representam, né, cada demônio representa um tipo de medo, desapareça da consciência pública, além de, obviamente, apagar também as suas existências físicas. Isso é mostrado pelo fato de que o Kishibe, ele não sabia... Eu tenho uma dúvida, será que em algum momento vai aparecer, tipo, anjos? E vai ter uma parada tipo anjos e demônios, uma guerra santa, alguma guerra divina, será? Apareceu o demônio do anjo, né? Tipo, mas não apareceu nenhum anjo mesmo, né? Eu acho que se o autor ele quiser prolongar um pouco mais a história, ele pode meter uns anjos ali no meio, uma guerra santa, para ser tipo o ápice do anime, ou que seria algo bem maneiro, ao meu ver. Eu acho que eu gostaria bastante. Eu gosto desse tema, sabe? Tipo Constantine, tipo o jogo lá, o Diablo, tá ligado? Eu acho bem maneiro. Então, bora continuar. Sobre acontecimentos históricos como o Holocausto, os nazistas e até a bomba nuclear, o que significa que o Chainsaw em algum momento consumiu os seus respectivos demônios e com isso eles ficam impossibilitados de reencarnarem na Terra também. Então é dessa forma que a Makima pretendia criar um mundo melhor, fazendo os demônios que personificam os maus do mundo deixarem de existir e fazendo o mundo esquecer, todo o resto das pessoas não existir desses maus, entre aspas, os maus. Para que só existisse meio que o bem na mente das pessoas, né? Ou algo que se aproximasse dessa realidade. É uma habilidade que eu particularmente achei meio arbitrária, essa do Chainsaw, de conseguir apagar da existência, enfim, os outros demônios, conseguindo devorar eles. Eu vou confessar pra vocês, mas uma coisa que a gente descobriu na um pouco de protagonismo é que é possível fazer o Chainsaw vomitar esses demônios de volta, e esse é o objetivo do demônio da guerra, fazer o Chainsaw vomitar o demônio da arma nuclear para que ele seja revivido e usado pelo demônio da guerra. Afinal, para haver guerra, precisa-se também de armas. Ou seja, os demônios que o Chainsaw devorou em algum momento no passado não são apagados pela eternidade. Eles podem ser trazidos de volta se forem de alguma forma puxados de dentro, né? Legal. Lá do Chainsaw Man. Agora, como a Makima sabia ele é uma prisão viva, então. os demônios que o Chainsaw devorou no passado se todo mundo esqueceu da existência deles? Vamos lá. A princípio, galera, eu achava que essa seria uma habilidade apenas da Makima por ela ser o demônio do controle. Pensa comigo, faz sentido pensar que o Chainsaw não poderia manipular, ou seja, controlar a mente do demônio, que é justamente o demônio do controle. Ela poderia muito bem ser imune a essa habilidade do Chainsaw por ser justamente quem é. E isso nem seria algo absoluto, até porque a própria Makima diz que a memória dela seria algo maneiro. Estava dando umas capengadas. Mas enfim, acabou que na parte 2 a gente viu que a Mitaka, o demônio da guerra, também lembrava de ter existido o demônio da arma nuclear, ou seja, isso leva a gente a crer que todos os cavaleiros são, até certo ponto, imunes ao apagamento de memórias do Chainsaw. Mas se eles são, então os primordiais também são, provavelmente? Porque os primordiais são quase tão fortes igual eles? Ou será que não? Mas... pra mim, eu acreditaria que os cavaleiros seriam mais fortes até que os primordiais. Pra mim, acho que faz sentido, porque são os cavaleiros, tá ligado? Eu vou dizer pra vocês que antes dessa revelação na parte 2, eu achava bem plausível que essa fosse uma habilidade somente da Makima e ter todo esse conceito dela ser o demônio do controle e não poder ser controlada, né? Mas enfim. E outra coisa que os cavaleiros têm em comum são os infames olhos, galera. Os lindos olhos da Makima são iguais aos olhos da Mitaka. Ou seja, é uma forma de identificar parece visualmente
quem são os cavaleiros. Um Então, Rinnegan. seria legal se os próximos aparecerem e a gente só visse os olhos deles e já pudesse deduzir quem eles eram só por isso, né? Mas até o momento esses olhos não têm nenhuma habilidade. Seria maneiro popular, se tivesse só alguma pra ser habilidade bonito também. mesmo pra gente poder identificar quem eles são. Mas antes da gente falar das habilidades É que alguns animes, por exemplo, tipo Naruto, fizeram a galera, tipo, começar a questionar, tipo, os olhos. Parece um olho diferente. Daí a galera já acha que é algum poder, alguma habilidade. Mas aí, pelo jeito, é só pra diferenciar mesmo. Mas eu, particularmente, eu acho maneiro isso. Eu gosto. Eu gosto dessa parada. Então, eu acharia legal também se ele tivesse alguma habilidade. Não precisava ser algo roubado. Só, sei lá, alguma coisa seria, acho que bem maneiro. Mas bora lá. especiais da Makima, vale lembrar que ela é muito forte fisicamente Tá, também. força Não é à física. toa que na última batalha ela escolhe intencionalmente lutar corpo a corpo com o Chainsaw e o pau quebra bonito, galera. Tudo bem que a Makima conta, né, com a imortalidade dela, que a gente vai explicar também, e ela é morta várias vezes durante a luta e fica revivendo toda hora, mas cada um usa a arma que tem, meu amigo, não tem essa. E isso é o suficiente para ela conseguir de fato derrotar o Chainsaw na sua forma final e arrancar o Potita de dentro dele, aquela Caralho, cena acontece clássica isso. que a gente conhece. Claro que depois vem o Não Denji na conhecia, sua não. forma humana, aproveitando a brecha para finalizar a Makima, mas foi dada uma explicação para aquilo, né? O que interessa é que no pau brabo mesmo ela também se mostrou bem Tá. forte. Agora falando sobre as habilidades especiais dela, primeiro sobre a sua habilidade de controle. Como ela incorpora o medo do controle, da conquista, da dominação, as suas habilidades naturalmente refletem essa natureza. Além de sua maneira manipuladora de pensar e agir, ela é capaz de controlar qualquer ser que ela acredite ser inferior a ela, podendo até Só forçá-los inferior a fazer ela. contratos com ela ou outro demônio. E como ela tem um ego bem grande, naturalmente ela consegue Por isso que faz sentido os demônios que estão lá presos fazerem uns acordos com os caçadores, como por exemplo o do futuro fez com a Aki. Porque ela ordenou que eles fizessem, né? Então agora faz sentido. Legal, gostei da explicação. Que maneira. controlar muita gente por se achar superior, né? Mas essa é uma definição muito importante, galera, porque a gente vai ver um ponto, vai ver uma exceção ali logo depois. Outra coisa é que parece que, uma vez colocada sob seu controle, a vítima posteriormente perde a memória. Essa habilidade funciona tanto em humanos, animais, demônios puros, demônios não puros e híbridos. Ela também pode canalizar o poder de suas vítimas, convocando-as através de uma corrente conectada ao seu corpo, como a gente viu, Maneiro, hein? utilizando as habilidades do demônio do anjo, o demônio do futuro, demônio da cobra, da punição, da aranha e do zumbi lá no arco final, controlando Nossa. praticamente o elenco Ela usou o elenco todo contra os caras. Pô, isso é uma parada muito maneira. Tipo, o personagem usou os outros personagens que faleceram ali. Isso não é, tipo, sei lá, isso lembra um pouco, sei lá, um Edo Tensei? Não sei. Mas de uma forma mais legal, mais maneira ao meu ver. E que não é muita forçação de barra, porque é o poder dela. É o conceito dela. E isso eu achei muito maneiro. Gostei bastante disso. Eu não sabia disso. Inclusive, pô, vai ser muito triste isso, velho. Ver ela usar o Aki desse jeito, tá ligado? Vai ser bem triste. A Rimeno ela não consegue usar, né? Porque não foi ela que acabou, tipo, fazendo um contrato com ela, né? Ela morreu antes, eu acho. É, não tô vendo ela ali nesse quadro. Mas gostei desse conceito dela. E ainda mais poderoso que ela consegue usar o poder dos caras, né? Muito foda. inteiro, aquela é bizarro. Até indivíduos falecidos podem ser controlados Olha só, dessa muito maneira. forte. A Makima foi capaz de formar um Quantas esquadrão de correntes? híbridos, 3 dos quais eram ex-inimigos que agora se comportavam carinhosamente com ela. E isso sugere que a Makima pode controlar os indivíduos diretamente, bem como mudar suas personalidades de maneiras sutis. E aqui uma observação sobre as correntes, né, que saem do corpo dela, vocês devem ter visto a imagem aí. Dependendo do frame, dá a impressão de que as correntes meio que saem quase que da genitália dela, como se ela tivesse usando o artifício de ser mulher para isso, né?
E de fato ela usa Parecia muito da barriga, na verdade. para manipular os outros, principalmente É verdade. Bendy. Mas é provável que essas correntes que a gente vê saindo, na verdade, saiam do ventre da Makima. Eu acho que é Como isso se mesmo. todos aqueles que foram controlados, além de escravos, também façam uma alusão a filhos. Isso porque, galera, o próprio Fujimoto, o autor do mangá, já brincou dizendo que se você tirar a sílaba do meio do nome da Makima, ao invés de Makima, ficaria Mama, que significa mamãe, e isso meio que reflete até no visual do poder dela quando a gente vê um exemplo como esse, né, das correntes ali saindo do ventre dela para controlar as outras pessoas. Além disso, a Makima também tem outras habilidades a partir desse controle que ela exerce sobre os outros. Por exemplo, ela consegue ouvir através de animais que ela controla, sejam ratos, Por isso que ela usava os corvos. lugar do planeta. Entendi. De forma remota e pelo Roubado. visto até do inferno. Mas é uma habilidade que pode ser combatida usando uma comunicação não verbal. Afinal, não tem como você ouvir o que uma pessoa escreve num papel, por exemplo, né? Ela também Ou algum mostrou sinal. conseguir controlar um número gigantesco de ratos, conseguindo viajar através deles como se fosse uma onda, como se ela estivesse dentro de um túnel, sabe? Um negócio nojento pra Caralho. convenhamos. Leptospirose rolando solta. E Maneiro também esse poder. mostrou transmitir Lembra a sua Plague voz Tale, através de outras pessoas, jogo. colocando a mão na cabeça delas, mesmo que a pessoa esteja morta. Agora, uma dúvida Pô, que fica roubado. sobre essa habilidade de controle dela é por que ela não conseguiu controlar o Chainsaw de forma plena ou por que ela não conseguiu controlar o demônio da arma, por exemplo. Porque ela não acreditava que eles eram inferiores a ela, eu chutaria dizer. Aí a gente volta lá para a única regra que eu citei aqui, que essa habilidade tem. A Makima precisa acreditar que ela Viu? é superior a... Ela não acreditava que era mais forte, porque, pô, demônio da arma, né? Muito poderoso. Olha o estrago que ele já fez. Mesmo não aparecendo no anime. E o Pochita é o Pochita, né? O da Serra, um primordial. Ela não acreditava ser mais poderosa, né? E é por isso que ela não controlava, pelo que eu entendi. quem ela deseja controlar, e não era esse o caso contra esses dois, por mais que ela não precisasse verbalizar isso pra gente, né, dentro da história. Na verdade, até no caso do Chainsaw, ela chega a controlar por alguns momentos ele, né, mas talvez essa crença da Makima não fosse absoluta. Ela pode ter acreditado que tinha o controle em alguns momentos e em outros não, e por isso ela não conseguia controlar o Chainsaw completamente, só em alguns momentos. A segunda grande habilidade da Makima é a sua manipulação de espaço. Todos conseguem fazer isso, ele falou, né? Controle, além de conseguir controlar a mente das pessoas, ela consegue também controlar a própria matéria, usando... Isso é roubado, mas ele não falou que os primordial também conseguiam fazer isso, os outros cavaleiros, será? Eu ia falar uma coisa parecida ali antes. O famoso bang dela, com o dedinho ali, né? Só com a força do seu dedo ela foi capaz de causar um dano considerável no demônio da escuridão, e com uma série de bangs ela chega a isolar o Chainsaw pra fora Foi por isso que ele saiu da Terra. planeta em direção Entendi. ao espaço, galera. Isso não é pouca coisa. Esse é um poder que pode ser usado só com a força da mente em inimigos fracos, mas contra inimigos mais fortes parece precisar que você pelo menos mexa a mão, né? Faça uns gestos com as mãos ali para conseguir esmagar Faça um o bang. inimigo. Dá pra ver isso com o próprio demônio das trevas, né? Que também possui essa habilidade de manipulação. Pô, o demônio das trevas é um dos primordial. Ele não deveria ser, tipo, o mais forte de todos, ao meu ver? Porque, pô, ele é as trevas, tipo, a escuridão. Antes de tudo existir, sei lá, existia o quê? A escuridão? O vazio? E, pô, todo mundo, desde a época, tipo, dos Homens das Cavernas, temiam a escuridão, temiam a noite. Então eu acho que ele deveria ser o mais poderoso. Mas beleza. Manipulação do espaço, e quando ele enfrentou a Makima, de primeira conseguiu arrancar o dedo dela fora, mas ao mudar o gesto que ele fez, ele conseguiu arrancar o braço inteiro dela em seguida, ou seja, dependendo do gesto que você faz com a mão, mais força você consegue aplicar. E a Makima também consegue usar esse poder a longas distâncias, mas para isso ela precisa... Foi assim que ela eliminou os caras lá que atacaram eles, pô. Maneiro, hein? Série de requisitos, e é aqui que entra o Eu exemplo lembro disso no da anime. clássica página dela no santuário e a galera ajoelhada atrás dela. Vamos lá entender essa cena. Nesse caso, ela parece precisar estar primeiro num lugar muito alto, como o santuário que a gente vê,
o nome do seu alvo e também um sacrifício humano. A Makima ela forma um símbolo ali com as suas mãos, né, e instrui os que serão sacrificados, que estão ali vendados com um pano branco, ajoelhados, a pronunciarem o nome do alvo. Os sacrifícios ali morrem. Eles vão lá e em seguida o alvo é esmagado só de perceber que tem alguma coisa errada, meio que instantaneamente, né? E O que é muito forte e roubado. Quem estiver testemunhando usa um pano preto ali, não é uma venda preta, para não ver que são os dois agentes que a gente vê lá atrás nessa cena do santuário. A terceira habilidade que foi menos usada, né, mas que é extremamente bizarra, é quando temos a clássica cena, cheia de cena clássica, né, mas é porque Chainsaw, né, a cena clássica da Makima extraindo uma parte do seu cérebro e manipulando ele como se fosse uma auréola de anjo acima da cabeça, tipo, pra que isso? O que é isso? Você quer parecer santa? Não precisa, você já é uma fada sensata sem defeitos. Eu te perdoo por tudo que você fez. É pra mostrar o poder dela? Sério, galera, a regeneração? foi a Makima reproduzindo os poderes do demônio do anjo. O anjo, ele tinha uma auréola, como a gente bem viu, né? E através dela ele conseguia invocar. E que é isso aqui que tá na tela? Isso aqui é um dos demônios? O que é isso aqui? Bagulho bizarro? Parece um daqueles bichos lá da mitologia grega que tem 50 cabeças, 50 braços, sei lá. As suas armas para poder lutar como se fosse um portal mágico. Centopeia, essa porra aí? Né? Centopeia humana? Faz a mesma coisa ao controlar o anjo, teleportando demônios para cima do demônio da arma com uma auréola gigante de carne. Ah, eles são gigantes? Um portal, no caso, gigante, com o cérebro dela ali, como se fosse um portal. E essa é mais uma habilidade que eu também super aceitaria se fosse só da dela. Makima diretamente e não que ela estivesse copiando o poder do anjo. Até porque, se ela consegue dobrar o espaço, por que não ela conseguir também criar um buraco de minhoca para poder se teleportar? Tá super condizente com o também do poder dela. E por acredito fim, no mesmo. A origem da sua habilidade de imortalidade. Bom, a gente sabe que os demônios por si só são meio que imortais, no sentido de que se eles morrem, voltam para o inferno e se morrem no inferno, reencarnam na Terra de novo. Mas nesse caso, imortais. eles perdem totalmente as suas memórias das suas vidas passadas. Esse aqui é ela? É ela encarnando num outro corpo, então ela tá meio que viva e ela tem as memórias da vida passada ou não? Seria ela isso aqui? E voltam com uma outra personalidade. No caso da Makima, por ela ser um demônio, naturalmente ela tem a capacidade, né, de firmar contratos com os seres humanos e por ser o demônio do controle, ela consegue obrigar humanos a firmarem contratos com ela. E com isso, a Makima faz um contrato, né, com o primeiro-ministro do Japão em troca de trabalhar para o país, né, servir ao país, e aí que ela começa a trabalhar como caçadora, enfim, de demônios com a agência dela. E como resultado desse contrato, qualquer dano fatal que a Makima receba é transferido para um cidadão aleatório do Japão que possua alguma doença ou enfermidade. E com isso, toda vez que ela é tipo um voodoo, logo em seguida ela surge inteira de novo, sem qualquer gota de sangue. Por isso que ela não morreu no trem lá. E isso justifica a virtual imortalidade que ela tem. Galera, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei bastante. Se você ficou até o final, tenho certeza que você curtiu. E agora, nesse momento, eu convido você mais uma vez a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder eu acho que eu os sou próximos inscrito vídeos sobre o anime e o universo. Nessa conta não, vamos Chainsaw inscrever de novo. Man. Beleza, galera? Likezada. Até a próxima. Tchau. É nóis. Gosto bastante dos vídeos aí do Bruno, mano. Gosto da forma que ele explica de uma forma muito clean, muito suave. Então eu gostei bastante aí do vídeo, gostei da explicação. A Makima realmente é muito poderosa, é muito roubada. A imortalidade, força, firmar controles, contratos, tudo isso mostra o quão poderosa ela é. Eu gosto bastante dela, mas não é meu personagem favorito. Meu personagem favorito é a Power. Então me deixa aí nos comentários qual é que é o personagem favorito de vocês. E se vocês gostam ou não da Makima, só pra mim ter uma noção. Mas realmente, gostei dessa explicação dos poderes dela, gostei dos conceitos dos poderes dela. Eu concordo ali com ele que alguns poderes poderiam ser só dela, que ainda assim faria sentido. Ela é muito poderosa, não é à toa que ela é um dos 4 cavaleiros, que ela é igual com os demônios primordiais. Ela é muito forte e muito poderosa. E aí eu me pergunto, será que os outros cavaleiros também vão ser tão poderosos quanto ela? O quão poderoso será que é o
o da guerra, será que ele é mais forte que ela? Será que ela vai ser mais forte que ela? Me deixem nos comentários o que vocês acham. E pelo que eu tô entendendo, então, o anime meio que... O anime não, né? A obra, o mangá, está se encaminhando para ter 4 partes. Uma parte cada um dos cavaleiros, daí pra terminar. Seria algo bem legal, bem maneiro, né? Dá uns 100, 200 capítulos por cada parte. Seria coisa pra cacete já. E como eu falei, se tivesse ali uma guerra santa ali no meio, eu acharia muito hype, muito maneiro mesmo. Uma parada tipo Constantine, tá ligado? Acho que em geral é isso. Lembrando que sempre deixo aí na descrição o link original do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Convidar vocês também a estarem passando lá nas minhas lives, o canal vai estar passando aí embaixo, fixado na descrição dos comentários. E do meu canal secundário, que também vai estar fixado aí nos comentários e na descrição. Então passem lá também no meu canal secundário. Mas em geral é isso, tamo junto, um forte abraço e até mais.